Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Vou pedir para que você se inscreva. Vamos chegar a 1 milhão de inscritos, mas para isso é preciso que você se inscreva. Se inscreva no nosso canal e acione o sininho. E mande a sua carta e mande a sua história para este e-mail cartasaudadeelicorreia@gmail.com e participe das promoções do Canal da Saudade, o nosso canal. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, quando não temos tempo para quem amamos. Me chamo César Souza Almeida. Moro em São Paulo, bairro Jardim Varginha. Mas nasci em Governador Valadares, Minas Gerais, lá em cidade de Coronel Murta. Aprendi a ouvir Eli Correia com a minha mãe, isso desde pequeno. E te acompanho até hoje, Eli, agora no canal YouTube. Estou escrevendo essa carta aqui do Hospital Pedreira, onde eu estou acompanhando meu pai, que se encontra internado. Venho contar a saudade que sinto da minha avó, Dona Antônia, e do meu avô, Adãozinho. Lembro quando eu e meus irmãos, sempre nas férias escolares, viajávamos com mamãe para a casa dos meus avós. Meu pai não podia ir porque trabalhava em 2 empregos e quase não tinha descanso. Nós arrumávamos as malas e partíamos para o terminal do Tietê, rumo a Minas Gerais, rumo a Governador Valadares. Quando o ônibus estava chegando lá na cidade em que meus avós moravam, nós olhávamos pela janela do ônibus e já víamos os nossos parentes. Quando o ônibus estava chegando na rodoviária, nós pela janela já víamos nossos parentes, avós, tios, tias, primos, todo mundo já esperando pelo ônibus, esperando por nós. Era uma alegria só, era uma festa. Naquela época, só conseguíamos saber notícias por cartas. Não é como hoje que temos essa comunicação via celular, via WhatsApp, era só por carta mesmo. E aí quando chegávamos, quando nós fazíamos essas viagens, isso uma vez por ano, era uma alegria só, era realmente uma festa. Minha avó já ia correndo fazer um café fresquinho e já começava a preparar aquele almoço gostoso no fogão a lenha. Era bom demais. Na casa dos meus avós tinha pé de pinha, pé de manga. Eu e os meus irmãos adorávamos subir para pegar as frutas. Eu e o meu irmão mais velho adorávamos andar em cima do muro da escola que dava de fundos para a propriedade dos meus avós. E lá também tinha um pé de pinha. E vovó sempre dizia: desçam já daí, vocês vão acabar caindo, seus moleques. Parem de pegar as pinhas do quintal da escola. Já já vocês vão achar uma caixa de marimbondo. Aí vocês vão ver só. E eu vou ficar aqui, dando risada. Era assim que era minha avó. E não era que nós acabávamos achando sempre uma casa de marimbondos mesmo? E aí a gente falava: essa avó é fogo, viu? Ô língua, viu? Ô língua! Foi ela falar e aí achamos uma caixa de marimbondo. E tínhamos que sair correndo, porque marimbondo, Deus me livre. Meu avô era um mimo só com a gente. Ele chegava do garimpo onde trabalhava, ele garimpava em busca de pedras preciosas. E naquela época, todos viviam desse trabalho ali na região. E as cidades de Minas Gerais eram ricas em pedras preciosas. Então o vovô, sempre que vinha do trabalho, sempre que vinha do garimpo, trazia algo para a vovó fazer para a gente. Trazia abóbora para ela fazer um doce bem gostoso, trazia umas frutas, umas balas, uns doces. Vovô sempre paparicava a gente. Nossa, me lembro também que nem todo mundo tinha TV naquela época. Aquelas televisões. Poucas casas tinham realmente TV. Aí nós íamos assistir TV no vizinho. E ficava aquele tanto de gente para assistir televisão. Uns nas janelas, outros no chão da sala. E ficávamos ali vendo o Jornal Nacional, vendo a novela.
Quando dava mais ou menos umas 21 horas, 21h30, todos já iam para suas casas dormir. E no outro dia, nós íamos para o rio tomar banho enquanto vovó, minha mãe, minhas tias lavavam as roupas e as louças lá na beira d'água e nós tomando banho lá no rio. Lembro que minha avó e minha mãe colocavam as bacias na cabeça, uma cheia de roupas e a outra de louça, e nós ficávamos ali brincando, no rio até tardinha. Era bom demais. Que saudade eu tenho daqueles tempos. Mas parece que os dias passavam rápido, mas rápido demais. E quando menos a gente esperava, chegava a hora da gente voltar, chegava a hora da gente vir embora. Minha avó então fazia os biscoitos no forno a lenha para a gente trazer na viagem. E sempre dava uns queijos também, que ela mesma fabricava ali no sítio. Meu avô sempre dava um dinheirinho para mim e também para os meus irmãos, para nós comprarmos alguma coisa no caminho, alguma coisa na estrada. Lembro muito bem meu avô com uma bermuda jeans, um relógio que ele adorava. Ele dizia que era Rolex, que é um relógio caro, mas ele dizia que era um relógio Rolex. Ele adorava aquele relógio. Aqueles cabelos brancos, sempre penteados para trás. E vovô tinha os olhos azuis, que com aquele cabelo branquinho fazia com que os olhos dele ficassem ainda mais azuis. Foram muitas viagens feitas para Minas para visitar os meus parentes, principalmente meus avós. Aí eu e meus irmãos fomos crescendo e de repente encontramos namoradas com as quais casamos, viramos pais de família. E em 2014, meu avô veio a falecer. Foi uma tristeza só, porque eu já tinha muitos anos que não ia lá em Minas ver meus avós. Já tinha pelo menos uns 20 anos que eu não ia. E sempre o meu avô cobrava as nossas visitas. Quando éramos crianças, éramos pequenos, íamos todos os anos. Mas depois que crescemos, e a gente ia deixando, pensando em, olha, qualquer dia desses eu vou. Mas esse dia nunca chegava e vovô acabou falecendo. O fato de eu não ter ido mais ver meu avô, me machuca muito até hoje. Me machuca mesmo. Quer dizer, você tem tempo para tudo, mas às vezes não tem tempo para ver uma pessoa tão importante na sua vida, que era o teu avô e a tua avó. E sempre eu peço perdão para ele por eu não ter ido mais vê-lo. Sempre quando eu penso nele, eu peço perdão. Quer dizer, depois que eu cresci, não tinha mais tempo. Os anos foram passando e minha avó foi seguindo a vidinha dela sozinha. E minha mãe, todos os anos, ela sim, viajava para Minas Gerais para ficar com a minha avó. Geralmente, ela passava o final de ano com ela. Todos os finais de ano, a minha mãe ia para ficar com a minha avó. E a minha avó, firme, forte, lúcida, muito lúcida mesmo. Só para se terem uma ideia, ela com 97 anos, ela já estava com 97 anos e já sabia mexer no WhatsApp, já sabia mexer com 97 anos no celular. Vivia sentada ali no seu banco, um banco que tinha lá na sua sacada, conversando com os vizinhos sempre. E olha, com aqueles brincos, com aqueles anéis, com suas correntes, com seus cabelos sempre curtinhos, e cheirando sempre também o seu rapé. Sabe o que é rapé? Rapé é aquele fumo torrado que vira um pozinho. Então ela torrava o fumo, depois transformava aquele fumo torrado num pozinho que ela cheirava. E todo mundo que já cheirou rapé sabe que a gente espirra. Você cheira rapé e espirra. E vovó então cheirava o seu rapé e espirrava muito. Minha avó veio muitas vezes de Minas para São Paulo. Isso para trazer o meu tio, que era doente. Ele fazia exames no Hospital São Paulo. Então ela ficava muitas vezes até mês aqui e ajudava nossa mãe a cuidar dos meus irmãos, que eram pequenos. Com isso, a gente aproveitava para vê-la. Os anos se passaram e agora, em 2023, fazia um tempo
que eu estava com vontade de ligar para minha avó para falar para ela que nesse final de ano eu ia viajar para Minas Gerais. Nesse final de ano, no final de 2023, eu ia vê-la lá em Minas Gerais. Mas com a correria do dia a dia, eu acabava sempre esquecendo de ligar para a vovó. E assim foram passando os dias, até que enfim, um dia eu liguei pelo WhatsApp por chamada de vídeo. Benção, vó! E ela disse, Deus abençoe, meu filho. Eu disse a ela que eu ia no final do ano vê-la. E ela ficou toda feliz, toda contente e ainda disse, vem sim, meu filho, vem sim. A avó tá aqui, veinha, mas tá firme, tá forte. Vem, filho, vem mesmo, que a avó tá te esperando. Vem com Deus, a avó tá esperando, hein? A avó tá esperando. Passaram-se 3 meses dessa ligação que eu fiz. Meu pai adoeceu. Ele estava reclamando de dores das pernas. Então, levamos ele para o hospital e pelos exames descobriram que ele havia tido um pequeno AVC. Foi medicado, mas não melhorou. E ele voltou a passar mal em casa. Levamos então para o hospital de Pedreira e onde ele ficou internado e precisou ser entubado. A notícia chegou lá em Minas. A toda a família, a todos os familiares, e todos ficaram preocupados com meu pai. Mas a minha avó estava muito preocupada, muito mais com meu pai. Ela gostava muito do meu pai. Um genro muito querido para ela, que ela sempre dizia que ele era mais do que genro, era um filho para ela. E vovó me ligava todos os dias perguntando do meu pai, pedia notícias do meu pai, queria saber como é que ele estava e se eu estava cuidando bem do meu pai. No dia 8 de abril de 2023, minha avó ligou e perguntou do meu pai. Eu disse que ele estava melhor, mas ainda não se mexia muito. Mas nesse dia, vovó falou uma coisa que me deixou intrigado, me deixou pensativo. Ela, com uma voz fraquinha, parecia estar resfriada, me falou: que Deus não me deixe ficar assim na cama como o seu pai. Olha, eu peço a Deus que não me deixe ficar assim na cama como o seu pai. Isso é muito sofrimento, filho. Isso é muito sofrimento. Ainda bem que até jazigo eu tenho pago. Isso para não dar trabalho para ninguém. Porque eu não quero dar trabalho para ninguém. E não quero ficar que nem o seu pai não na cama. Ainda bem que eu já paguei o meu jazigo. Eu já tenho o meu cantinho pago no cemitério. Ainda falei para ela parar de falar aquilo e que no final do ano eu iria vê-la. Para de falar isso, vó. No final do ano eu ainda vou aí, quero ver a senhora firme e forte. Só que quando eu desliguei o celular, me despedindo dela, não sei porquê, me deu um aperto no coração, me deu uma coisa dentro de mim. No outro dia, eu lá no hospital com o meu pai, e estranhei que pela primeira vez a minha avó não ligou para pedir notícias dele, já que todos os dias era sagrado ela ligar. Mas o dia passou, ela não ligou e eu também não liguei, fiquei esperando a ligação dela. Quando foi à noite, a minha irmã me mandou uma mensagem de áudio no WhatsApp dizendo: olha, a tia loira me avisou que a avó está internada. Só não sei o que aconteceu para ela estar internada, mas que ela está internada, está. Na hora eu liguei então para minha tia loira, e ela me disse que internaram a vovó e ela estava com pneumonia. Liguei no outro dia para saber da avó, e a minha tia falou que vovó estava com febre e com infecção urinária. No mesmo dia, às 5 horas da manhã, eu acordei assustado. 5 horas, acordei assustado. Sentei na cama e abri a janela, ainda escuro, e olhei lá fora. Fiquei olhando por um bom tempo a escuridão da madrugada. 5 horas da manhã, estava escuro mesmo, e fiquei ali por uns 10 minutos olhando aquela escuridão, a janela aberta, não sei porquê, e voltei a me deitar. Mas quem disse que eu conseguia dormir? Quando foi 8 horas da manhã, a minha irmã me liga dizendo: César, a tia loira ligou e falou que a avó
faleceu, que a avó morreu. Eu fiquei mudo no telefone. Eu fiquei calado por um bom tempo e parecia que a ficha não caía. Foi muito difícil ligar para minha mãe para dar a notícia do falecimento da minha avó. Mamãe chorou muito e queria a todo custo ir para Minas ver a mãe pela última vez. Então pagamos um Uber para levá-la até Minas. E ela foi até lá se despedir. Eu queria ter ido junto com a minha mãe ver minha avó pela última vez, mas não dava, porque meu pai, internado, precisava de mim. Vovó, essa carta é para te homenagear, essa carta é para você. Me lembro da senhora no fogão a lenha, fazendo aquela comida gostosa. Me lembro da senhora preparando aquele café da tarde, cheiroso, gostoso, a senhora torrando o café, moendo o café, preparando o café. Lembro, vovó, quando íamos no mato pegar lenha, aí a senhora fazia aqueles fechos de lenha para mim, para o meu irmão, trazemos para casa. Lembro da senhora fazendo aqueles biscoitos, aqueles bolos no forno a lenha e colocava tudo nos sacos de farinha, guardava para nós tomarmos café. Ai, minha avó, sinto o gosto do café ainda na boca. Aquele café saboroso, cheiroso. Aquele mamão verde cozido que a senhora fazia. Era bom demais aquele doce de mamão. E as suas piadas, vó? E as suas piadas? E as suas graças? Sempre brincando, sempre dando risada de tudo. A senhora criou 9 filhos, lutando com meu avô. E não deixava faltar nada para os filhos. E todos seguiram um bom caminho. Vó, me perdoa por não ter ido ver a senhora em vida. Essa correria de São Paulo, vó, faz a gente perder momentos bons ao lado de quem nós amamos. Vó, se eu soubesse que aquela ligação do dia 8 de abril de 2023 seria a última vez que eu ia falar com a senhora, eu não tinha desligado o celular. Eu não tinha desligado tão rápido. Mas, vó, nesse mundo a gente não sabe de nada. Só Deus que sabe de tudo, que sabe o que vai acontecer. Por isso, temos que viver a vida ao lado de quem nós amamos o maior tempo que a gente puder. Até agora, eu não acredito que a senhora morreu. Não acredito, vó. Eu fico olhando no meu celular a sua última ligação e me dá uma tristeza. Mamãe está até hoje se sentindo muito triste, triste mesmo com a sua partida. Fica com Deus, vó. Aí no céu, descanse em paz. Minha vovó querida, Antônia Souza Silva. Saudade eterna do seu neto, César Souza Almeida. E todos da família falamos em uma só voz: que saudade de você, vovó amada, vovó querida, e que marcou tanto nossas vidas. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você, vovó. Quando não temos tempo para quem amamos. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.